Você conhece os nômades digitais? Muita gente vai perguntar, que história é essa, né? São profissionais que trabalham de forma remota em qualquer lugar do mundo e aproveitam essa flexibilidade para viajar, conhecer novos destinos. Segundo um site especializado nesse estilo de vida, Floripa foi uma das cidades mais preferidas desses viajantes dos últimos anos. Vamos ver. O Charles é CEO de uma empresa de software de Nova York. O Manuel faz planejamentos econômicos para cidades norte-americanas. Já a Lara é especialista em inteligência artificial e automação. Os três trabalham à distância, unidos por um título que é desconhecido por muitos: nômades digitais. Me dá a possibilidade de vivenciar várias vidas em vários lugares. Tipo, eu sempre fui muito de querer explorar outros lugares, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito dessa vida de turista, de só passar uns dias e conhecer todos os pontos turísticos correndo igual louco. Às vezes eu gosto de ir para um lugar, ficar vivendo uma vida normal, como se fosse um local ali, achar um café favorito, que eu gosto de ir trabalhar, ter um mercadinho ali que você gosta de comprar as coisas, fazer o cafezinho da manhã em casa e viver como uma local, assim. Hoje, eles compartilham de um destino em comum. Em Florianópolis, se apaixonaram pelo estilo de vida diferente dos outros tantos lugares que passaram. Eu não sabia muito sobre Floripa. Eu acho que lá nos Estados Unidos não é muito comum saber. Agora que tem mais americanos aqui também, estadunidense, que a gente fala com amigos, também já tenho muitos amigos que viram me visitar, já aos poucos a gente está descobrindo. Eu vim para Floripa, fiquei uma semana aqui, mas depois dessa semana eu não conseguia ir embora, e daí já decidi ficar. Florianópolis é a segunda cidade do mundo que mais cresceu em popularidade nos últimos 5 anos entre os nômades digitais. E os principais motivos para a busca da capital catarinense são a conexão com a natureza e quesitos de qualidade de vida como segurança e lazer. Em fevereiro de 2023, a Nomad List registrou um recorde de 4.400 nômades digitais na capital catarinense. Apesar de confortável, Floripa não é o destino final desses trabalhadores. E é exatamente essa realidade que conquista pessoas de todo o mundo a aderir ao nomadismo. Não existe um destino final. O escritório é o mundo. Vamos dizer que você tem esse desejo de viajar e curiosidade sobre o mundo. Você não vai conhecer essas pessoas diferentes se você ficar na sua cidade natal. Eu tenho viajado e vivido como nômade digital há mais ou menos 3 anos. Agora, sempre que estou em um país diferente, eu tenho amigos que fiz ao longo do caminho e que transformaram as suas vidas para fazer mais ou menos o mesmo que eu. Alguns nômades preferem trabalhar sozinhos, em casa ou em cafés. Outros sentem falta do contato diário com o time presencial. Nas cidades que passam, procuram locais especializados para esse tipo de trabalho em grupo. Dessa forma, se conectam também com pessoas de diferentes culturas. Este escritório recebe pelo menos uma pessoa estrangeira por semana, sem contar os mais de 1.700 membros ativos que participam desse tipo de trabalho à distância, mas conjunto. Por Floripa ser esse lugar onde as pessoas, de fato, já estão engajadas em um contexto de tecnologia, inovação e empreendedorismo, as pessoas acabam utilizando os espaços do coworking para, de fato, ter contato com diferentes pessoas de diferentes áreas e, de fato, gerar essas conexões. Então, eu acho que a procura por espaços de coworking, onde elas possam, ter contato com pessoas que talvez estão passando pelas mesmas coisas que ela ou coisas diferentes, agrega muito na vida profissional de uma pessoa. Além da tendência global, a pandemia foi um divisor de águas na vida de muitos nômades. Com o fechamento dos escritórios, muitos perceberam que a possibilidade de trabalhar remotamente não era somente uma solução momentânea, mas sim uma nova organização da vida. Hoje em dia é muito possível da gente ter uma vida equilibrada, em que você consegue fazer as coisas de casa, não tem que ser aquele 9 to 5, né? Às vezes, hoje tá um dia feio, então é um dia legal para ficar trabalhando, mas às vezes dá um dia lindo. Aí de manhã, por exemplo, você quer ir lá na praia, dar um mergulho, volta e depois fica trabalhando muito mais focada do que estaria, dentro de um lugar a semana inteira, trabalhando, 8 horas por dia certinho, sabe?
Com o Charles também foi assim. Trabalhar remotamente mudou muito, principalmente com a pandemia. Eu lembro que eu tinha um primo 10 anos mais velho que eu, que morava no Vietnã, e eu visitei ele quando eu tinha 23 anos. Naquela época, ainda não se via muitas pessoas que moravam fora, não era popular, mas na pandemia todos os trabalhos quase passaram a ser remotos. Eu me mudei para o México em 2021, durante esse período também. Em outros países, o nomadismo já é um movimento forte. No Brasil, ele ainda está engatinhando. Apesar de ser um destino requisitado, os brasileiros ainda têm dificuldade de enxergar esse estilo de vida como uma possibilidade. É muito difícil, mesmo num país que é rico, a expectativa é tu trabalhar muito para tu manter o pouco que tu já conseguiu. Então acho que para a maioria deles é muito difícil pensar de mudar de trabalho, de ser independente, de sair do país. Agora também as empresas norte-americanas elas estão mais fechadas à possibilidade de tu trabalhar de remoto. Mas quem chegou aqui, apesar de nômade, tem dificuldade de querer ir embora. Eu sinto que Floripa é esse lugar muito especial, assim. Os gringos têm visto muito Floripa como um lugar, porque é um lugar lindo, paradisíaco, seguro no Brasil. É um polo tecnológico, querendo ou não, a gente falando de nomadismo digital, né, de trabalhar com a internet e tudo mais, Floripa é um polo tecnológico e eu acho que atrai muito essa visão, assim, das pessoas de fora por ter esse lugar, assim, paradisíaco e seguro, né.